Ai, quantas horas? 6 horas, horas de acordar. Qual o número do meu sapato? 37. O número da casa onde moro? 3.736. Quanto eu tenho no bolso hoje? R$ 10 só. Será que você consegue chegar em primeiro, segundo ou terceiro lugar? Calor? Nossa, hoje chegou a 36 graus. Olá, turminha! Vocês já descobriram o que nós vamos falar hoje? Isso mesmo! Hoje nós vamos falar sobre os números. Os números estão presentes em nossa vida a todo momento. Em quase tudo a gente precisa dos números. Então, ele está a todo momento presente em nossas vidas. E como que a gente escreve os números? Os nossos números a gente escreve usando os algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Com estes algarismos aqui, eu consigo escrever infinitos números mesmo, qualquer número. Professora, você consegue escrever o número 23? Sim, eu uso o algarismo 2 e o algarismo 3. Professora, você consegue escrever o 190? Sim, eu uso o algarismo 1, o 9 e o 0. Professora, consegue escrever o número 4.623? Sim, eu uso o 4, o 6, o 2 e o 3. Professora, pode repetir os algarismos para formar um número? Claro, olha só, 22. Eu usei dois algarismos, 2. Um para a unidade e um para a dezena, só que cada um tem um valor. Na unidade, o 2 vale 2 mesmo. Agora aqui, o 2 são duas dezenas, então a gente lê 20. 10 mais 10, porque uma dezena é 10 e duas. 10 mais 10 dá 20. Então eu leio 22. Eu posso formar qualquer número utilizando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Professora, vamos montar números então? Vamos! E vamos aproveitar para aprender o seguinte. Os números, eles formam grupinhos, eles formam classes, tá? Então, de 3 em 3, eles formam uma classe. Como assim, professora? Lá na escola, quando a gente junta um monte de alunos, a gente não forma uma classe? Nós não temos o quinto ano B? A gente junta um monte de criança e forma o quinto B. Não tem o quinto ano A? Junta um monte de criança e forma o A e forma o B e assim por diante. Só que os números não. Os números nós formamos classes de 3 em 3. 3 algarismos formam uma classe. Nós temos a classe das unidades simples, nós temos a classe das milhares, depois de 1000, os milhões, né? Depois de milhões, os bilhões, tá? E assim vai, os trilhões vai aumentando, tá bom? Da direita para a esquerda vai aumentando. Olha só, vamos formar um número aqui só na classe das unidades simples. Depois a gente vai estudar melhor essa parte de classes, mas é só para vocês entenderem. Vamos formar o número 18. Uma dezena, que é 10, e 8 unidades, que é 8 mesmo. 18. Muito bem. Quantas classes eu formei? Uma só da unidade simples. Eu quero formar o número 918. Então, eu coloco aqui, ó, na centena. 9 centenas, eu leio 900. 918. Professora, eu quero formar o número 3.000. Então agora eu começo outra classe. A classe das milhares, que é a classe que a gente lê de 1000 em 1000. Ó, 3.918. Agora eu quero formar o número 293.000. Então, eu vou pegar o 2, colocar aqui para ler 200. E 90 eu coloco 9.
293.918. Professor, eu não sei ler assim. Você vai aprender o seguinte, vamos tampar uma classe. Que número está aqui, ó? 293. 293 o quê? 1000, porque é a classe das milhares. Então, 293.000 e o que sobrou? 918, que eu leio 918 mesmo, porque é das unidades simples. Entenderam? Ah, professora, vamos colocar o 7 aqui na classe dos milhões. Então, já é outra classe. Eu vou ler o quê? 7 milhões, porque é classe dos milhões. Então, vamos ler esse número. 7 milhões, 293 o quê? 1000, porque eu estou na classe das milhares, e 918, certo? Então, depende da classe que ele está, a gente lê de acordo com o nome da classe. Aqui é classe das milhões. Se fosse bilhões, eu tinha que colocar aqui. E sempre a classe troca de 3 em 3. Unidades simples, milhares, milhões, bilhões, trilhões, tá bom? Então vamos continuar. Vamos pegar o nosso EMAI para a nossa primeira atividade e nós vamos fazer juntos essa primeira atividade, certo? Vamos lá. Então, a primeira atividade está na página 16. Nós vamos começar lá na página 16. Então, vocês vão ler o que está escrito aqui, que é o que eu falei para vocês, que os números estão presentes em nossas vidas, tá bom? E depois a gente vai completar. No mundo atual, os números nos ajudam muitas vezes a compreender melhor a realidade em que vivemos. A estimativa de que em 2019 a população mundial já teria chegado a 7,7 bilhões de pessoas. Você sabe como escrever esses números com todos os algarismos que o compõem? Então a gente vai usar os algarismos e escrever o número 7,7 bilhões. Então vamos lá. Nós vamos na classe do quê? Dos bilhões. Pego 7,7 é 7 bilhões e 700 milhões. Então, eu vou pegar o outro 7, tá? Que eu já estou procurando aqui. Vamos lá, achei. 7 bilhões e 700. Vamos pôr os 700. Como que a gente escreve 700? Normal, ó, 700. Só que é o quê? Milhões. 7 bilhões e 700 milhões. Tem unidade, tem de milhar, centena de milhar e dezena de milhar? Não. Coloco zero. Tem unidade simples, dezena simples, centena simples? Não. Coloco zero também. Certo? Então, eu escrevi 7,7 bilhões, ou seja, 7 bilhões e 700. É assim que a gente lê, ó. 7 bilhões... Aqui é a classe dos milhões, ó, 7 bilhões, 700 milhões de pessoas, tá bom? Então, vocês vão formar aqui no EMAI, tá? Vocês vão colocar o quê? Vocês vão colocar 7 bilhões e 700 milhões. Não tem nada no 1000, na classe das milhares, e não tem nada na classe das unidades simples. 7 bilhões e 700 milhões, tá? Agora, vocês vão ler o número 2, tá? E tentar responder. Escrever por extenso é escrever como se lê, tá bom? Aqui, ó, vocês vão tentar descobrir que número é esse e escrever aqui por extenso. Depois, vocês vão pesquisar e anotar aqui em algarismo e por extenso também o número de habitantes do município em que você mora, de Franca. Então, vocês vão colocar usando os algarismos e também escrever por extenso, tá certo? Uma boa aula para todos.